Meu nome é Leandro Rodrigues, eu sou aqui do Instituto Itardi e a minha missão é ajudar você a ver o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida. E para falar sobre isso com vocês, né, e o poder que tem você trabalhar, você seguir um método certo, você seguir uma estratégia certa, você entregar realmente atividades relevantes para alcançar objetivos com o seu aluno, eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente a professora Sueli. Definiu o objetivo. O que é mais urgente dele trabalhar na sala de recursos? Aí depois definiu o objetivo. Um objetivo urgente. E a gente não vai trabalhar um monte de coisa, vai trabalhar o que é mais urgente. Primeiro, depois que ele alcançar o que é mais urgente, aí a gente pensa em outras coisas, porque o que é mais urgente tem prioridade. E depois entender qual é a melhor forma desse aluno aprender. Existem alunos que aprendem melhor de uma forma, de outra e de outra. Existem didáticas, estratégias, práticas específicas. Você pode experimentar trabalhar com o aluno ou combiná-las para trabalhar com o aluno para ver o resultado e descobrir o que funciona melhor para ele. Isso é muito importante. Isso é muito importante de acontecer. No nosso método, a gente, além de apresentar várias estratégias, várias técnicas, a gente diz que você não precisa seguir uma risca. Você tem que fazer combinações para entender o que é melhor para o seu aluno. E esse repertório de técnicas ajuda o aluno a aprender da melhor forma. O terceiro passo é você passar isso adiante para todos os profissionais, todos os professores que trabalham com esse aluno, porque aí eles vão poder usar a estratégia que melhor funciona com aquele aluno nas atividades adaptadas. Eu estou aqui com a professora Sueli, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, atua na sala de recursos, generalista, professora de língua portuguesa, pedagoga, especialista em alfabetização, letramento, neuropsicopedagoga, pós-graduanda em psicopedagogia clínica, autismo, surda-cegueira e Libras. Seja muito bem-vindo e já foi aluna nossa aqui no Instituto Itardi também. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fui aluna de vocês no ano passado, entrei na turma de 2021 e estou muito feliz, né? Novamente falando contigo. Fora as aulas que foram maravilhosas. Não sei se você lembra que a gente fez lá umas aulas lá de aquelas musiquinhas, né? As paródias. Que incrível. Pergunta, você chegou a usar alguma adaptação de música assim com algum dos seus alunos já? É super interessante, porque primeiro eles ficam com vergonha, né? Porque eles falam assim, minha professora acho que é doida. Aí depois eles veem que isso fica igual ritmo chiclete, né? Principalmente se você pegar um ritmo assim que tá no auge aí, que eles gostam, né? E se você modifica, coloca um conteúdo que para eles não é muito interessante, e aí você coloca ali, acaba que eles prestem atenção e daqui a pouco eles estão cantando o ritmo da música lá da Anitta, mas cantando o conteúdo que é da escola. Então eu acho muito gratificante. A gente vê que existem diversas formas da pessoa aprender, geralmente três, né? Predominância sensorial, né? Alguns aprendem melhor vendo, outros aprendem melhor ouvindo, outros aprendem melhor manipulando ali objetos, fazendo. E para alunos que aprendem melhor ouvindo, você usar vários recursos auditivos faz todo sentido. E o uso de música também faz muito sentido. Eu queria que a professora Sueli contasse para nós alguns casos, ou um caso, de atividades adaptadas que funcionaram, de uma intervenção que funcionou. Qual foi a grande virada de chave para começarem a aparecer mais resultados, para os seus alunos aprenderem de uma maneira mais fácil, mais rápida? São 11 anos que eu atuo como professora. Como professora do AE, da sala de recursos, tem 5 anos. Eu entrei em 2018. Primeiro que eu já tinha essa paixão pelos alunos quando eu era professora do ensino regular, porque eu sou professora de pedagoga e da área específica, mas eu entrei na Secretaria de Educação como professora de área específica. E aí eu sempre tive esse olhar para esses alunos. E eu via muito assim em relação aos meninos, principalmente os meninos autistas, os meninos com transtornos, com TDAH, dislexia, que é muito virada muito para a minha área da língua portuguesa, né? Principalmente, por exemplo, os autistas, eu não entendia por que eles não entendiam figuras de linguagem, e eu queria ensinar figuras de linguagem, tentava todos os métodos e não sabia. E eu falei, tem alguma coisa? E eu falo sempre para os pais, para eles, que eu faço isso por amor. E aí, quando eu entrei na secretaria, na verdade, na sala de recursos, na Secretaria de Educação, no momento eu fiquei meio perdida, porque na entrevista, né, quando tem essa seleção dos professores, fala assim, olha, você nunca pode dizer que sala de recursos é reforço escolar. E eu falei, ok, realmente não é reforço escolar,
mas eu não entendia, porque no final eu não sabia qual era o outro método. E eu cheguei lá e falei assim, ai, o que eu vou fazer com esse menino? Reforço escolar. Já que ele não sabe isso, eu vou fazer reforço. E depois, assim, foi um divisor de águas, né? Quando eu comecei a fazer o seu curso, foi bem no auge da pandemia, eu comecei a fazer seu curso e aí começou a abrir minha mente em relação a como proceder com esses alunos e como fazer esse elo entre esses alunos que são atendidos na sala de recurso com os professores de áreas específicas. Só fazendo um adendo aí que eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano. No começo eu fiquei meio perdida, mas aí depois com as aulas, você abre uma visão muito grande. E aí atrelou um conhecimento com o outro e eu falei assim, aí ligou. Falei, agora eu entendo o que é realmente o papel da professora da sala de recursos. Tem alguma técnica, alguma atividade específica, algum recurso que você usou assim e viu o aluno aprender de uma maneira diferente, ou aprender mais rápido, ou que não estava aprendendo antes começou a aprender? Você lembra que você quer compartilhar aqui pra gente algum caso? Tenho 22 alunos. Dentro desses 22 alunos, 14 são autistas, mas temos também a clientela aí de deficiente intelectual, síndrome de Down, também deficientes físicos de alta e baixa necessidade. E aí eu vendo as suas aulas, eu falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma avaliação diagnóstica, para saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Não é chegar e falar assim, ele está em nível de 3º ano. Aí eu vou lá, pego o livro do 3º ano, antes de eu fazer isso, né? Ele está em nível de 3º ano. Eu pegava lá o livro do 3º ano e falava assim, tá aqui, vamos começar por aqui, e seguir o livro, vamos tirar cópia e vamos embora. Com as suas aulas, eu falei, não, a gente tem que fazer a avaliação diagnóstica para saber, né, o que esse menino traz de bagagem e o que ele traz de prejuízo em relação ao cognitivo. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi a avaliação diagnóstica, observando a parte da leitura, da escrita, da aritmética, que é a parte dos cálculos, né, e do raciocínio lógico. Não que as outras matérias não são importantes, mas eu coloco essas como primordiais porque elas são a base das outras. Após isso, eu fiz o teste de preferência sensorial, que é para saber qual canal preferencial de aprendizagem do aluno, se ele é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico. Aí foi o marco, a diferença, porque inclusive quando eu cheguei com esses conceitos na minha escola, falando isso para os professores, meus colegas, né, de trabalho, muitos falavam, que é isso? Eu não sabia o que era isso. Então, assim, eu fui explicando, gente, olha, tem um que aprende mais ouvindo, outro aprende mais com imagens na parte visual, outro já aprende mais no sinestésico, fazendo, na colagem, no pintar, entendeu? Então, assim, esse foi o marco diferencial. E, assim, eu fui colocando, né, também, atrelando também, junto com o currículo em movimento do Distrito Federal, que faz muito esse trabalho, né, mas ou melhor, poucos professores atentam a isso. E aí a gente foi fazendo esse trabalho, né, e a gente chegou fazendo com que alguns professores entendessem como fazer a adaptação para um aluno que está, por exemplo, no ensino fundamental 2 e não é alfabetizado. Por exemplo, eu tenho uma aluna que tem síndrome de Down, ela tem 14 anos, idade cronológica de 14 anos, porém, a idade de desenvolvimento mental dela é de 6 anos. Inclusive, ela tem monitor e tudo, até para poder ajudar na locomoção e na higienização. Ela gosta eu já fiz o teste com ela, ela é sinestésica, ela não vai ficar prestando atenção na aula, se o professor ficar com aquela aula tradicional, né, de falar, colocar lá, ficar falando, escrevendo no quadro, ela não vai prestar atenção naquilo. E assim, colocar uma atividade de alfabetização para ela é excluir. Um exemplo, o professor está dando aula de geografia lá de população, né, ou história e iluminismo. E aí ela não é alfabetizada.
se ficar somente naquele, só falando, naquele método tradicional, ela não vai prestar atenção, não vai saber nem o que foi falado ali, porque ela se perde no mundinho dela e fica lá. Ela, às vezes eu chego na sala, ela tá assim, né? Dançando, e eu chego lá, falo, Jane, por que você tá assim? Aí ela fala, oi, tia! E fica assim, né? Mas eu tenho muitos professores maravilhosos na minha escola, abraçaram a educação inclusiva e fazem um trabalho maravilhoso, né? Junto com a sala de recursos, e viram que dá para fazer sim, por exemplo, pegar o iluminismo e fazer trabalhos em nível de alfabetização, porque aí ela vai se sentir incluída. Então, quando a gente faz esse teste, passa para o professor, olha, ela é sinestésica. Então, se ela é sinestésica, ela é mais do mexer, do pegar. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui com a palavra iluminismo? Ela já conhece as letrinhas. Ok, isso aí já é um ponto que foi alcançado. Ela já conhece as letrinhas, sabe diferenciar consoantes de vogais e tal. Vamos pintar as vogais de azul da palavra iluminismo? Vamos pintar as consoantes de vermelho da palavra iluminismo? Vamos pegar por exemplo, tem lá um desenho, uma figura do iluminismo do livro, né? Ela olha lá, vamos trabalhar essa figura com ela, aí vamos fazer um quebra-cabeça, uma colagem no caderno. Então, ela vai começar a compreender, porque ela está fazendo, né? Ela está botando a mão na massa, propriamente dito, e ela está se sentindo inclusa, porque ela não está vendo uma coisa diferente que o coleguinha está vendo. Ela está vendo o mesmo conteúdo, porém no nível de alfabetização para ela. Você poder passar essa informação para os professores regentes da melhor forma que o aluno aprende e conseguir dar essas orientações de adaptação de atividade, faz toda a diferença para o aluno participar das aulas, né? Infelizmente, Leandro, existem aqueles professores, eu não digo nem que é culpa deles, né? É assim, existem professores que falam assim, eu sou professor de área específica, eu não sou alfabetizador. Não abraça a causa. E, infelizmente, a gente ainda tem esses tipos de professores, mas graças a Deus, a maioria, né, principalmente na minha escola, entendeu? A maioria, eles são maravilhosos, eles abraçam a causa mesmo, eles fazem um trabalho assim de excelência com os alunos, e foi depois que eu abri a minha mente e consegui, né, passar isso para eles. Inclusive, vou fazer uma oficina de adequação curricular junto com eles, falando dessa parte, né, da parte teórica e depois a parte prática, que até falei do caderno interativo e tudo para eles, e eles querem demais essa parte aí da oficina. E dentro de sala de recursos, a percepção das famílias, teve alguma que chamou mais atenção? Algum aluno que apresentou um avanço assim que surpreendeu a família de alguma forma? Uma ex-aluna, ela é DI, e eu comecei a fazer um trabalho com ela. Ela está agora no ensino médio, porque ela começou já a aprender, ela não estava conseguindo aprender a ler e escrever pelos métodos tradicionais, porque, como eu dizia, a maioria age com reforço escolar, e não é isso. Vem fazer um projeto interventivo, você tem que achar o ponto A, igual você sempre fala nas suas aulas, o ponto A, ou seja, onde que a criança, né, o aluno se encontra cognitivamente, e você montar estratégias para chegar no ponto B, que é o objetivo que você quer alcançar. Então, você sempre frisou muito bem isso, e eu sempre falo isso para, né, os professores e tudo. Então, assim, eu consegui fazer isso, né? Então, o que era meu objetivo? Ela começar a aprender a ler pelo menos palavras com 2 sílabas, pelo menos sílabas simples. E aí eu tracei, eu falei, nem que dure o ano inteiro, mas esse é o meu objetivo. E eu fui traçando estratégias, né, até chegar nesse ponto. E quando eu cheguei no ponto, ela já estava lendo palavras de sílabas, né? Então, pato, sapo, ela estava lendo essas palavrinhas. E a mãe ficou tão feliz, que quando ela chegou nesse ponto, ela já estava no 9º ano, indo para o ensino médio. E a mãe falou assim, não, professora, vamos reter minha filha. Aí eu falei assim, mãezinha, a gente não pode fazer isso, ela tem que ir para o ensino médio. Aí ela ficou me procurando, queria por tudo, né, voltar para lá. Eu falei,
eu tenho que dar prioridade para os alunos que são matriculados na minha escola, sabe? A mãe fala de mim para todo mundo e eu gosto muito dela. E foi essa experiência que eu tive e consegui alcançar.